Olá, seja muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. Eu acho que uma das piores sensações, que possa existir não é o fracasso. Afinal de contas, o fracasso, ele tem um ponto final. O que nos esgota talvez seja a sensação do quase. Eu sou quase boa o suficiente, eu sou quase escolhida para um relacionamento, eu sou quase feliz, eu sou quase aquela pessoa que está conseguindo se estabelecer financeiramente e emocionalmente. O fracasso, pelo menos, ele é um ponto final, termina, né, é aquela sensação: "Ah, tá bom, acabou agora, vamos para a próxima meta". Mas o quase ele te mantém numa esperança cansada. E às vezes a gente se percebe vivendo dessa forma, vivendo exatamente assim, né, sempre medíocre, sempre mediana em alguma coisa. Nunca ruim o suficiente para desistir, mas nunca boa o suficiente para que finalmente a gente consiga chegar e sentir que chegou em algum lugar. E isso cansa, cansa profundamente. E talvez esse vídeo seja para você. Se você está vivendo exatamente esse momento do quase, fica aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de Bom, começar esse vídeo, eu quero me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas, desenvolvimento pessoal, e é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo, já me siga e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo meu assim que eu lançar. Bom, vamos para o conteúdo? Talvez você esteja nesse vídeo hoje porque você tem percebido algo muito importante em você, que é essa necessidade constante de melhorar em muitas áreas da sua vida ao mesmo tempo, mas emocionalmente você se sentir ainda insuficiente. E hoje nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essa sensação de viver no quase, porque isso gera tanto cansaço emocional e como a comparação constante destrói, né, a nossa percepção de progresso. E por fim, o que realmente faz alguém sair dessa sensação de estagnação. Nesse primeiro ponto, eu quero falar sobre como o quase ele é mais cansativo do que o fracasso. E eu acho que tem uma coisa muito cruel no quase, né, porque pelo menos o fracasso, ele não é confuso, pelo contrário, né, ele é claro, é o fim, acabou, você perde. Acaba, dói, mas aquilo termina. O quase não, o quase ele mantém você emocionalmente preso, porque ele vive mostrando para você constantemente que você tem potencial, você consegue fazer. Não é uma falta de habilidade ou incompetência. O problema é essa sensação de nunca chegar exatamente onde você idealiza, onde você quer chegar. É essa ideia de não ter conquistado, de não ter finalmente alcançado, né, os nossos, desejos e o nível que a gente quer. E eu percebo que é exatamente isso que torna o quase muito cansativo. Você vê constantemente algumas evoluções acontecendo, mas na sua percepção, nenhuma dessas evoluções são suficientes. Você melhora o seu corpo fazendo algum tratamento estético ou emagrecendo, mas ainda assim não se sente bonita o suficiente. Você constrói uma renda, trabalha, você se ajusta, em algumas questões financeiramente, mas ainda sente o peso de estar atrasada, de não estar conseguindo resolver todas as suas demandas financeiras como você gostaria. Você aprende coisas novas constantemente, seja um idioma, seja uma habilidade, seja um hobby, mas vive se comparando com quem está à sua frente. Você recebe admiração, seja no seu trabalho, da sua família, dos seus amigos e familiares, mas continua sentindo que você não é suficiente para nada. Você tem progresso, você está evoluindo, mas a sensação interna não é de vitória. E aos poucos, algo perigoso para nós enquanto indivíduos e seres humanos vai acontecendo. Você passa a interpretar qualquer progresso incompleto com mediocridade. É como se você estivesse caminhando muito, mas você só pensa aonde você ainda não chegou, não no caminho que você já percorreu. Falando de emagrecimento, que muitas mulheres hoje estão nesse processo, né, é como se você já tivesse perdido 10 quilos, mas você só pensa no restante, no que ainda falta. Você vê, pequenas evoluções acontecendo, como, por exemplo, o seu inglês, que você está determinada, ou o seu espanhol, o seu estudo de idioma, né, que você está empenhada a estudar, você tem progredido, você tem melhorado. Você vê que você está se relacionando melhor com o seu dinheiro, está reduzindo os gastos, está priorizando economizar, está priorizando não fazer compras exageradas, está priorizando aí a sua alimentação, a sua reeducação alimentar, está fazendo exercício e atividade física para que você tenha aí a evolução na sua perda de peso, mas para você nunca é suficiente. É como se você sentisse que está correndo,
mas em uma esteira invisível. Talvez você esteja entrando em uma fase da sua vida em que só talento, só persistência não vai ser suficiente. Você precisa agora evoluir, começar a construir uma estrutura. Você não parece incapaz, parece? Você está aí, está sendo constante, está tendo permanência, não está desistindo, está tendo uma esperança, né, que você vai conseguir. O que falta talvez seja um eixo central. Essa é a diferença, porque afinal de contas, uma pessoa medíocre geralmente não tenta, não se observa, não ajusta a sua rota, não suporta o desconforto do crescimento. Você já faz tudo isso, porém talvez o problema seja que você queira sentir, né, que chegou lá, antes da sua consistência dar tempo de maturar. Vamos para o próximo ponto? No próximo ponto a gente vai falar sobre: você está parada ou só está dispersa? Essa é a parte mais difícil que precisamos admitir. Talvez a gente não só esteja estagnada e parada em algum ponto. Talvez o nosso problema seja a gente querer crescer em 10, 15, 20 direções diferentes ao mesmo tempo. Seu cérebro provavelmente talvez esteja no estado de expansão contínua, mas sem consolidar nada. É como se você estivesse plantando 15 sementes e depois você sofrer porque nenhuma delas está vingando. Nenhuma delas se tornou uma árvore ainda. Mas uma árvore, para crescer, ela exige uma repetição chata, talvez silenciosa, profunda, constante. É um processo que não vai te dar recompensas imediatas. Talvez você seja essa pessoa que quer tudo ao mesmo tempo, quer falar inglês, quer emagrecer, quer progredir na sua vida, pessoal, profissional, nos seus relacionamentos, quer economizar dinheiro, quer se estabelecer financeiramente. Mas a verdade é que quando você tenta evoluir ao mesmo tempo em muitas áreas na sua vida, você acaba não se aprofundando em nada. É aquela expansão constante, sabe? Mas sem consolidar um caminho real de progresso e de alcançar alguma coisa. E aí vai uma reflexão importante para você fazer. A árvore, ela não cresce porque ela quer se tornar uma floresta rápido. Ela cresce porque ela está ali e ela permanece, ela persiste, ela é contínua. Vamos para o próximo tópico? O próximo tópico, para mim, é o mais importante de todos, que fala sobre: será que você não transformou performance em valor pessoal? E esse talvez seja o ponto difícil. A gente reconhecer e perceber que a gente não quer só apenas crescer, a gente também quer se sentir suficiente. E é isso que muda tudo. Porque na sua percepção, quando alguém não te escolhe para uma relação, você se sente rejeitada e abandonada. Quando o seu emagrecimento começa a desacelerar, você vai se sentindo fracassada. E quando você demora para aprender alguma coisa, seja um idioma, seja uma habilidade, uma competência, você acaba se sentindo inferior. O problema é esse, a gente começa a transformar alguns dos nossos resultados em identidade. Uma reflexão para a gente nesse tema é, às vezes, a gente ser mediano em alguma coisa não significa a nossa incompetência ou incapacidade. Significa apenas que você está no processo, você ainda está na jornada, no caminho. E que o desenvolvimento humano raramente parece tão grandioso quando ele está acontecendo. Vamos para o próximo tópico? Por fim, vamos falar sobre o que muda realmente uma vida. Talvez o que mude uma vida não seja o momento perfeito para as coisas. O que muda é exatamente o que nós conseguimos sustentar, mesmo quando não tem ninguém vendo e nos aplaudindo. Afinal de contas, o talento ele pode até impressionar, mas é com a repetição que a gente aprende que a gente se transforma. E algo impressionante que eu aprendo gravando esse vídeo é que a minha percepção é de que as pessoas elas não desistem talvez por falta de capacidade. Eu vou me emocionar. As pessoas elas desistem porque elas não suportam a lentidão do processo. Elas não suportam, começar pequenas, não suportam não serem reconhecidas imediatamente. Elas não suportam essa sensação de estar fazendo tudo certo e ainda parecer tão distante daquilo que elas querem, daquilo que elas idealizam. A verdade é que toda a construção sólida passa por momentos e fases de silêncio. É aquele momento que parece que nada está acontecendo. Talvez esse seja o ponto mais difícil da vida adulta. Continuar quando ainda está imperfeito, continuar, ainda que a gente não pareça pronto. Porque tem uma diferença enorme entre quem sonha com uma mudança e quem suporta o desconforto de construí-la. Talvez a diferença entre quem constrói algo sólido e quem desiste não seja a falta de talento, seja justamente tolerar e suportar
o processo. Para resumir esse vídeo, eu vou dar algumas dicas práticas. Se você é essa pessoa que está cansado de viver no quase, começa assim. Primeiro, pare de medir o seu ideal de vida. Passe a medir sua constância. 2. Escolha uma área principal para você se aprofundar. Não 10, 15, 20 ao mesmo tempo, ok? Terceiro, para de usar os resultados para provar o seu valor pessoal. Quarto, entenda que o processo de mudança e transformação raramente parece grandioso enquanto está acontecendo. O quinto e último, aprenda a permanecer mesmo quando não houver recompensas imediatas. A nossa estabilidade emocional nasce mais da nossa permanência do que da nossa movimentação constante. Pensa nisso. Bom, para encerrar, talvez você seja essa pessoa que se sinta atrasada. Talvez você também seja essa pessoa que está cansada de crescer sem solidez. E eu entendo como é isso. Eu me vejo nesse vídeo também. Mas é importante a gente entender que algumas das mudanças mais profundas, elas acontecem no silêncio, sem aplausos, sem validação dos outros, sem essa sensação imediata de vitória. Apenas você nos bastidores, repetindo, permanecendo, continuando, e às vezes é exatamente aí que a nossa nova versão começa. Bom, se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu estou cansada do quase. Porque talvez você possa identificar as pessoas que estejam exatamente nessa mesma fase da vida como você. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, já clica aqui embaixo e me siga. Até o próximo vídeo.